Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Nós somos da Igreja Cristã Rede Acolher. Estamos hoje aqui, mais uma ministração que faz parte do discipulado nível 1. Nós vamos hoje falar sobre os frutos da justificação. Então você pode fechar os seus olhos, que eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero colocar agora diante da Tua presença todos aqueles que irão de ouvir essa mensagem, todos aqueles que irão de ouvir essa ministração. Pai querido, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, para que possamos, Senhor, desfrutar da Tua palavra que se renova a cada manhã, e que nesse dia que se chama hoje, o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha, Senhor, trazer mais revelação, porque eu quero, Senhor, neste dia me esvaziar de toda a minha capacidade teológica, de interpretação, e deixar, Senhor, o Teu Espírito ser a pessoa mais importante nesta noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toma o Teu lugar. Usa, Senhor, o Teu servo que aqui vos fala, e abençoa, Senhor, essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, como eu disse, esse é uma das ministrações do discipulado nível 1, e nós estaremos falando de um assunto de extrema importância, né? Um assunto que ele tem aqui um aspecto soteriológico, um aspecto de salvação, porque é a partir desta doutrina da justificação que nós vamos conseguir compreender de maneira mais efetiva o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo, e conseguir crer em nossos corações que nós não somos justificados pelas nossas próprias obras. Então o texto base aqui fica em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o 5 e o versículo é o 1 e o 2. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então a palavra aqui que se encerra o versículo 2 é uma palavra que muito me chama a atenção, quando ele fala que obtivemos acesso pela fé a esta graça, pelo qual agora estamos firmes. Firmeza, estar firme, nos fala de estabilidade, né? Quando eu estava lá na chácara com o meu pai, e nós idealizávamos a construção da casa, a maior preocupação do meu pai era que os alicerces fossem bem reforçados, ou seja, que tivesse um buraco bem profundo, e neste buraco fosse cheio de concreto e muito ferro, para que a casa fosse construída em cima desse alicerce, para que a casa ficasse firme. Porque quando uma casa não tem os seus fundamentos, os seus alicerces profundos e bem estruturados, bem feitos, no decorrer da sua existência vai criando-se rachaduras, e essa casa pode até vir a sofrer danos sérios de estrutura, porque ela não recebeu uma estrutura, um alicerce firme. E aí eu vejo Jesus contando uma parábola, dizendo que o reino dos céus
é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio os ventos, subiu os rios, veio as tempestades, e ele veio com ímpeto contra aquela casa, e aí diz a palavra que aquela casa, ela ficou firme, ela não foi abalada, porque havia sido edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E em contrapartida, né, ele fala de uma pessoa, um homem que construiu a sua casa sobre areia. E aí vieram os ventos e as tempestades, e veio com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa, ela não resistiu à tempestade, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Então aqui o apóstolo Paulo, nessa passagem de Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fala que nós somos justificados pela fé. E essa firmeza que eu acabei de dizer, é quando nós construímos a nossa teologia soteriológica, ou seja, a nossa teologia de salvação, sob o alicerce da fé e da graça, sendo justificados pela fé, pela graça através da fé. Porque ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Difícil é não ter paz. Não ter paz com Deus é pior ainda. Imagina uma pessoa que não consegue ter paz com Deus. E nós só conseguimos ter paz com Deus porque nós somos justificados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que significa justificação? Nós temos aqui pelo menos 3 definições desta justificação. A primeira é uma definição moderna. Essa palavra justificação, ela está no nosso meio, e ela significa um ato ou efeito de justificar ou justificar-se. Descarga de culpa, aquilo que justifica, razão, desculpa, e também é uma prova judicial, um instrumento do processo de reabilitação. Essa é o conceito, é a definição moderna, né, contemporânea, desta palavra, dessa expressão justificação. E o que me chama a atenção aqui, que ele fala descarga de culpa, né? Descarga de culpa, a gente já imagina o que? Uma privada, e a pessoa indo lá e dando uma descarga, né? Então a pessoa, ela está cheia de culpa, e aí ela pega essa culpa, joga na privada, e dá descarga naquela culpa. Então uma descarga de culpa, ou seja, é quando a pessoa culpada, ela se livra da sua própria culpa. Ah, mas seria mais ou menos assim, né? Um dia quando eu dava mesada para os meus filhos, né? E nós tínhamos ali uma lousa que a cada, vamos falar entre aspas, pecado deles, né? Ia marcando ali, ia abatendo daquele valor que eu ia dar depois, lá no final do ano. Eu ia dar um valor X, e aí a cada desobediência, a cada falta, a cada problema que os meus filhos ocasionavam, deixava a mãe nervosa, eu ia lá e abatia um valor daquela lousa. Quando passaram-se 2 meses aproximadamente, já tinha se esgotado todo o crédito deles. Eles já estavam quase devendo já, né, ali, de tanta traquinagem, de tanta culpa, né, de tanto, entre aspas, pecado que eles cometeram, que já estava quase devendo dinheiro, né, porque já tinha se esgotado toda a sua mesada ali no nosso controle. Aí um certo dia, eu cheguei para eles e disse assim, ó,
eu vou ensinar para vocês o que é a graça. Aí eu peguei a lousa, peguei o apagador e eu apaguei todos os débitos que eles tinham na lousa. E aí o meu filho mais novo, o que quer? Ele ficou assim, ele ficou em estado de choque. Porque ele ficou olhando para a lousa e ele não conseguia acreditar que todo aquele débito dele tinha sido apagado. Depois de um tempo, que aí eu já tinha trazido a mensagem, ensinados para ele que a graça era um favor imerecido, que eles não mereciam por conta das suas falhas, mas que pela graça agora estava sendo apagado toda a sua culpa, todo o seu, entre aspas, pecado. O Keké ficou lá, olhando para a lousa em branco, o valorzão dele lá, né, estampado, e no final eles acabaram até recebendo aquele valor, né? E foi uma grande bênção para eles. Então, essa descarga de culpa que essa palavra moderna simboliza é quando nós somos justificados, né, de alguma situação aqui, até num processo judicial, é uma prova judicial que justifica a pessoa que ela é absolvida daquela culpa, daquele crime. Mas nós temos também aqui uma definição etimológica. O que seria isso? Seria a análise da palavra justificação no seu original, no vernáculo aqui, como foi escrito em grego essa palavra justificação. E nós temos aqui a palavra dikaioses. Essa palavra dikaioses, ela significa ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele, que declara ser reto e justificado. Então aqui quando nós passamos a analisar etimologicamente, nós encontramos essa definição como um ato de Deus que declara a pessoa livre da sua culpa. Louvado seja o nome do Senhor. E consecutivamente aceitável para o Senhor. A pessoa ela se torna aceitável diante de Deus, porque Deus a declara livre da sua culpa. E temos aqui também uma definição teológica da palavra justificação, que é mais ou menos assim: a justificação é um ato de Deus instantâneo, eterno, gracioso, livre e judicial, pelo qual, devido ao mérito do sangue e da justiça de Cristo, um pecador arrependido e crente é livrado da penalidade da lei. Ele é restaurado ao favor de Deus e considerado como possuindo a justiça imputada de Jesus Cristo, em virtude de tudo de que recebe por adoção como um filho legítimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui essa definição teológica vai um pouco mais profunda acerca dessa palavra justificação, que nos fala primeiro que nós somos livres da penalidade da lei de Deus, e que também nós usufruímos, né, da justiça imputada por Jesus Cristo, e nós temos o privilégio de sermos recebidos por Deus como filhos, né? Sermos recebidos como está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de 10 a 12, que diz assim: ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, deu-lhes a exousia de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a justificação ela é um ato do tribunal do céu. É um ato do tribunal dos céus, e não faz
que o crente, não faz o crente internamente justo ou santo, mas o faz justo quanto à sua posição em Jesus Cristo. Então, eu não sou justificado e me torno santo simplesmente internamente pela minha própria lei moral, porque eu não conseguiria atingir, mas por conta da minha posição em Cristo, diante do tribunal de Deus, eu sou absolvido, porque Ele pagou o preço pelo meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar aqui, eu quero compartilhar com os irmãos que o autor da justificação é Deus. Deus é o autor da justificação, e o homem nada tem a ver com a sua própria justificação. Em Romanos capítulo 8, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala que Deus que nos justifica, louvado seja o nome do Senhor. Também em Romanos capítulo 3, versículo 24, a palavra diz que nós somos sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Cristo, ele na doutrina da Trindade, Cristo é Deus, Jesus ele é o Pantocrátor, ele é o Todo-Poderoso, citado lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai do Antigo Testamento, ele é o eu sou o que sou, quando ele diz lá para Moisés na sarça ardente, quando Moisés pergunta, e o que direi eu ao povo, quem me enviou? E ali o Senhor, ele diz, o eu sou, diga, o eu sou me enviou a vós. O eu sou o que sou. E Jesus depois lá na frente ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta do curral das ovelhas, aquele que entrar por mim sairá e achará pastagem. Eu sou, Jesus é, então Jesus é Deus, e Deus é o autor da nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, a justificação ela não é pela lei. Ainda que a justificação seja um ato do tribunal de Deus, do tribunal celestial, do tribunal celeste, sendo um julgamento. A lei é espiritual, mas a justificação não é obras da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Nada no homem pode ser um fundamento para a sua própria justificação. Não há fundamento nas obras da lei. Quando eu digo a obra da lei, eu estou falando no decálogo, nos 10 mandamentos, eu estou falando na antiga aliança, eu estou falando na lei de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, o apóstolo Paulo, ele falando aos Gálatas, quando ele diz assim, no capítulo 2, no versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Eu vou repetir, Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em seguida, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados. Justificados por quê? Justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 2, versículo 16.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos em apologética. O que seria apologética? Apologética é a defesa da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E na defesa da fé nós aprendemos que uma seita, uma heresia, ela é caracterizada pela adição de algo que seja além daquilo que Jesus Cristo oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Ser justificado. Espera que eu estou só achando aqui uma palavra aqui mais específica dessa apologética aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, achei. Então, aqui, nós temos aqui, na verdade, o método mais eficiente para identificar uma seita ou uma heresia é conhecer os 4 caminhos seguidos por ela. Então, o primeiro é a adição. Né? Aqui é as quatro leis da matemática, né? A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, como nós identificamos uma seita ou uma heresia? Primeiro, pela adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Então, quando a pessoa diz, olha, aqui existe também a tradição, então aqui nós identificamos que ele está acrescentando algo à Bíblia, não somente a Bíblia que, como fonte de autoridade. Subtração, o grupo tira algo da pessoa de Jesus. Olha que interessante isso. Multiplicação, pregam a autossalvação, crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Então, quando uma seita, uma igreja começa a dizer que para eu ser salvo, eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso também guardar os mandamentos, então nós podemos aqui dizer que identificar essa igreja ou essa comunidade como uma seita ou como uma heresia. E por último aqui a divisão, que diz assim: dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer a organização ou a igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema. Então isso é muito perigoso e nós não podemos acrescentar. E aqui, como nós vimos aqui o que Paulo diz aos Gálatas, né, que não há justificação fora, louvado seja o nome do Senhor, de Jesus Cristo. Não dá para sermos justificados pelas obras da lei. Então, meu irmão, se você gosta de guardar o sábado, e você faz isso pela fé, crendo que você não vai ser salvo porque você guarda o sábado, mas se você faz isso porque você quer separar um dia para o Senhor, um dia para você orar, um dia para você não assistir televisão, um dia para você ler mais a Bíblia, irmão, guarde o sábado. Isso vai ser uma bênção na tua vida e faça isso pela fé. Porque se você achar que você vai ser justificado dos seus pecados, porque você cumpriu a lei, no caso do exemplo do sábado, aqui Paulo diz aos Gálatas: porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Porque se eu errar, se eu não cumprir, se eu descumprir um único mandamento, a Bíblia diz que eu sou culpado de toda a lei. Não adianta a Bíblia diz, a lei diz não matarás, e a mesma lei diz não adulterarás. Se eu não matar, mas adulterar, eu sou culpado de toda
a lei, eu sou culpado por descumprir a lei. E a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E lá na frente o apóstolo Paulo vem dizendo aos romanos que o salário do pecado é a morte. Então o salário do pecado é a morte. A consequência do descumprimento da lei é a morte. Então não adianta eu cumprir a lei entendendo que eu vou ser um dia justificados pelas obras que eu cumpri da lei. Porque em algum momento eu vou me pegar sendo falho da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito complicado. Tem muitas pessoas que, quando chegam na fé, elas começam a ler um pouco o Antigo Testamento, porque todo mundo que começa a ler a Bíblia quer começar por Gênesis, né? E acha, na sua fé, né? No seu primeiro amor, ele acha que ele vai conseguir chegar até Gênesis, até Apocalipse, né? E ali ele não consegue passar de Levítico, louvado seja o nome do Senhor. Porque começa a entrar ali uma série de leis, tanto morais como cerimoniais, como leis sociais, estabelecidas ali no Antigo Testamento, para aquele povo de Israel. E a pessoa, ela começa a dizer, como que eu vou suportar isso? E a pessoa começa a ficar um pouco biruta, porque ele vai lá dizer que não pode comer carne de porco, porque a carne de porco é imunda. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai falar, puxa, mas eu gosto tanto de um torresminho, gosto tanto de uma bistequinha com limãozinho por cima, assim, ó. Irmão, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo depois ele vem dizendo que todos os alimentos, eles são consumidos e recebidos com ações de graça pela fé. Então, pela fé, todo o alimento ele é abençoado e ele é santificado, irmão. Então, se você quiser comer uma carninha de porco, irmão, fica em paz, dá glória a Deus, abençoa o alimento e ó, manda ver que vai ser uma bênção na tua vida. E aí o novo convertido, ele começa a ver as leis cerimoniais, ele não consegue entender o que o apóstolo Paulo, ele já vem aqui explicando aos Gálatas, porque a Bíblia ela se completa. Uma das leis da hermenêutica, que é a doutrina da interpretação de textos, né? O método, a ciência da interpretação de texto, diz que dessas leis é que a própria Bíblia ela se explica. O texto, a Bíblia, você precisa encontrar, ela não tem contradição. Nós cremos na inerrância da Escritura. Eu já estudo a Bíblia já há um pouco mais de 10 anos, e eu nunca encontrei uma contradição na Bíblia. Alguns textos difíceis, eles são muitas vezes mal interpretados, porém, eu particularmente não conheço nenhum texto que não seja explicado pela própria Bíblia. Então, por isso é importante nós fazermos o discipulado, amém? Glória a Deus. Então nenhuma carne será justificada pela obra da lei. Depois, o fundamento da justificação é o sangue de Jesus. Porque ele paga a penalidade dos nossos pecados. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5,9 diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e nós seremos salvos da ira. Porque é difícil, irmão, nós concebermos um Deus justo, um Deus juiz, um Deus que punirá o pecado. Porque eu trabalhava com uma senhora, dona Marlene, que ela dizia assim, se eu fosse Deus, eu já tinha dado comida para o tubarão. Porque nós olhando por um prisma de pouco conhecimento bíblico, nós imaginamos Deus como um velhinho de barba branca, sentado num trono, né? E que não está enxergando o que está acontecendo com a gente aqui na terra.
Mas será que Deus não tá enxergando o que está acontecendo com as criancinhas lá na Etiópia, que eu vejo na televisão? Criancinhas que não pediram para nascer, que estão lá padecendo de malária, padecendo de fome, de desnutrição. Ué, onde está Deus que não consegue enxergar a violência em que uma mãe que dá à luz o seu filho, joga a criança na lata do lixo? Aonde está a justiça de Deus? Porque nós muitas vezes queremos justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas meu irmão, Deus preparou um dia para a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não terá o culpado por inocente. É isso que nós precisamos compreender, porque Deus ainda não se manifestou na sua ira, mas Deus preparou um dia para a sua ira ser derramada sobre a terra. Se você quiser uma lição de casa, leia Apocalipse capítulo 16, as 7 taças do Apocalipse, as taças da ira de Deus derramadas sobre a terra. Então Deus, ele preparou um dia. E hoje nós estamos o quê? No ano aceitável do Senhor. Ou seja, é tempo de nós buscarmos a nossa justificação em Jesus Cristo de Nazaré, no seu sangue carmesim que foi derramado para pagar o meu e o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia nós compareceremos diante do tribunal de Deus, e a Bíblia diz que nós teremos que prestar contas. Nós teremos que prestar contas. A Bíblia diz que até os nossos pensamentos ociosos, nós teremos que dar conta. Já pensou, irmão? Tendo que dar conta das bobeiras que a gente pensa. E das palavras frívolas, como diz a palavra do Senhor. Palavras desnecessárias, palavras que trazem malícia, palavras que trazem mentira, palavras, como diz lá em Provérbios, flecha inflamada, né? É aquele que diz, que fala mentira e diz, eu estava só brincando, né? Está escrito lá em Provérbios, agora não me lembro o texto, mas palavras de brincadeira. Se nós pararmos para pensar, nós teremos que prestar contas a Deus, porque é isso que Deus diz na sua palavra. Então, irmão, falar de justificação é nós entendermos que o pecador que somos nós, pecadores, nós não merecemos absolutamente nada. Nós não merecemos nada, exceto a condenação. Logo, a justificação é inteiramente de graça. Louvado seja o nome do Senhor, inteiramente de graça. A Bíblia fala do livro das obras, que as nossas obras, elas estão sendo registradas no livro de Deus. Tudo o que fazemos, falamos e pensamos está sendo registrado no livro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, irmão, que o pecado não confessado é um problema. O pecado não confessado, ele é um problema, porque um dia os livros das obras será aberto, e como que nós vamos nos justificar diante de Deus? Nós não conseguiremos. Daniel, por que você pecou nesse dia? Deus, eu não sei, Senhor, eu pequei. Não há desculpa, não há como ser justificado, ser auto-justificado. Senhor, sabe o que é que eu pequei? Porque aquele dia, não, irmão, não tem desculpa. Por isso que, naquele grande dia, quando Deus abrir o livro das obras, e Ele vai olhar aquele dia que o Daniel pecou, e aí Ele vai falar assim, nossa, mas eu estou vendo aqui, essa página aqui está
Tá borrada de vermelho, louvado seja o nome do Senhor, tá borrada aqui com o sangue puro carmesim de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele apaga todos os meus pecados. O sangue de Jesus é a base da minha justificação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e todos os seus pecados são perdoados, e a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Não se apegue na sua própria justificativa, não queira se justificar, porque certamente você será condenado no grande tribunal de Deus, que todo joelho confessará, todo joelho se dobrará diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, aqui uma passagem bem muito pertinente para fechar esse texto, essa ministração, que é Romanos 10:10. Romanos 10:10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, confessar o Senhor Jesus Cristo com a nossa boca não é somente vir aqui na frente, quando o pastor fizer o apelo, e perguntar quem quer aceitar Jesus, e você vai levantar a sua mão e vai falar: eu aceito Jesus. Não é só confessar com a boca, mas é confessar com a boca que os seus pecados são justificados por Ele, que nele está a sua justificação, e que de maneira alguma você um dia conseguirá se justificar do seu próprio pecado. Então, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, esse é a terceira ministração do discipulado nível 1, cujo tema é frutos da justificação. E para você colher esses frutos da justificação, você precisa crer que só Jesus Cristo para nos justificar diante do Pai. Amém? Glória a Jesus. Então, essa era a palavra que eu queria aqui gravar, que eu queria aqui trazer para a igreja. Já faz parte do nosso seminário, do nosso discipulado, e fica aqui registrado para que outras pessoas aqui na internet, através do YouTube, também possam receber essa ministração. Feche seus olhos que eu vou fazer mais uma oração e a gente encerra em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu quero selar essa ministração, pedindo que o Senhor, Pai amado, abençoe, Pai. Que o Senhor use essa palavra, Pai amado, para edificação da Tua igreja, que o Senhor use essa palavra para que seja uma bênção para aqueles que ouviram. Pai querido, em nome de Jesus, nós ainda não sabemos como convém saber, ainda nós conhecemos em parte, mas somos conhecidos, e um dia o conheceremos como dele somos conhecidos, mas hoje nós profetizamos em parte, nós conhecemos em parte. Por isso, Senhor, que esta palavra, Senhor, da justificação, possa gerar frutos na nossa fé, frutos no nosso cristianismo, e que possamos cada dia mais ser dependentes do Pai, dependentes de Jesus Cristo, e não querer nos justificar dos nossos erros, dos nossos pecados, e sermos como aquele publicano que chegou diante do Senhor, e ele batia no peito, e nem ousava levantar a sua cabeça aos céus, mas ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Pai querido, que assim seja, Senhor, que possamos cada dia mais estar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, e buscando, Senhor, a cada dia mais a justificação pelo Teu nome e pelo sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que ouvir essa ministração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.